Capítulo 2º. Da criação e da competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Artigo 3º. Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminada e atuação em todo o território nacional. Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à agência é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Artigo 4º. A agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos desta lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo instalar a agência, devendo seu regulamento, aprovado por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional. Parágrafo único. Revogado. Artigo 6º. A agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. Artigo 7º. Compete à agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos 2º a 7º do artigo 2º desta lei, devendo: Inciso 1º. Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Inciso 2º. Fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições. Inciso 3º. Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária. Inciso 4º. Estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde. Inciso 5º. Intervir, temporariamente, na administração de entidades produtoras, que sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, assim como nos prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do mercado nacional, obedecido o disposto no artigo 5º da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 1998. Inciso 6º. Administrar e arrecadar a taxa de fiscalização de vigilância sanitária, instituída pelo artigo 23 desta lei. Inciso 7º. Autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no artigo 8º desta lei e de comercialização de medicamentos. Inciso 8º. Anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados no artigo 8º desta lei. Inciso 9º. Conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação. Inciso 10. Conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação. Inciso 11. A inciso 13. Revogado. Inciso 14. Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. Inciso 15. Proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde.
Inciso 16. Cancelar a autorização de funcionamento e a autorização especial de funcionamento de empresas, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. Inciso 17. Coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os laboratórios que compõem uma rede oficial de laboratórios de controle de qualidade em saúde. Inciso 18. Estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e farmacológica. Inciso 19. Promover a revisão e atualização periódica da farmacopeia. Inciso 20. Manter sistema de informação contínuo e permanente para integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com prioridade às ações de vigilância epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar. Inciso 21. Monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo-se os laboratórios oficiais de controle de qualidade em saúde. Inciso 22. Coordenar e executar o controle da qualidade de bens e produtos relacionados no artigo 8º desta lei, por meio de análises previstas na legislação sanitária, ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde. Inciso 23. Fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o sistema e a cooperação técnico-científica nacional e internacional. Inciso 24. Autuar e aplicar as penalidades previstas em lei. Inciso 25. Monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde, podendo para tanto. Alínea A. Requisitar, quando julgar necessário, informações sobre produção, insumos, matérias-primas, vendas e quaisquer outros dados, em poder de pessoas de direito público ou privado que se dediquem às atividades de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso. Alínea B. Proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer empresas ou pessoas de direito público ou privado que se dediquem às atividades de produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal quando for o caso. Alínea C. Quando for verificada a existência de indícios da ocorrência de infrações previstas nos incisos 3º ou 4º do artigo 20 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos, dos bens e serviços referidos nesses incisos, convocar os responsáveis para, no prazo máximo de 10 dias úteis, justificar a respectiva conduta. Alínea D. Aplicar a penalidade prevista no artigo 26 da Lei nº 8.884, de 1994. Inciso 26. Controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária. Inciso 27. Definir, em ato próprio, os locais de entrada e saída de entorpecentes, psicotrópicos e precursores no país, ouvido o Departamento de Polícia Federal e a Secretaria da Receita Federal. Parágrafo 1º. A agência poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a execução de atribuições que lhes são próprias, excetuadas as previstas nos inciso 1º, inciso 5º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 15º, inciso 16º, inciso 17º, 18º e 19º deste artigo. Parágrafo 2º. A agência poderá assessorar, complementar ou suplementar as ações estaduais, municipais e do Distrito Federal para o exercício do controle sanitário. Parágrafo 3º. As atividades de vigilância epidemiológica e de controle de vetores relativas a portos, aeroportos e fronteiras, serão executadas pela agência,
sob orientação técnica e normativa do Ministério da Saúde. Parágrafo 4º. A agência poderá delegar a órgão do Ministério da Saúde a execução de atribuições previstas neste artigo relacionadas a serviços médico-ambulatorial hospitalares, previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 8º, observadas as vedações definidas no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. A agência deverá pautar sua atuação sempre em observância das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dar seguimento ao processo de descentralização de execução de atividades para Estados, Distrito Federal e municípios, observadas as vedações relacionadas no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 6º. A descentralização de que trata o parágrafo 5º será efetivada somente após manifestação favorável dos respectivos conselhos estaduais, distrital e municipais de saúde. Parágrafo 7º. Para o cumprimento do disposto no inciso 10 deste artigo, a agência poderá se utilizar de informações confidenciais sobre inspeções recebidas no âmbito de acordos ou convênios com a autoridade sanitária de outros países, bem como autorizar a realização de vistorias e inspeções em plantas fabris por instituições nacionais ou internacionais credenciadas pela agência para tais atividades. Artigo 8º. Incumbe à agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Parágrafo 1º. Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela agência. Inciso 1º. Medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias. Inciso 2º. Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. Inciso 3º. Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. Inciso 4º. Saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos. Inciso 5º. Conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico. Inciso 6º. Equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem. Inciso 7º. Imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados. Inciso 8º. Órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições. Inciso 9º. Radioisótopos para uso diagnóstico em vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia. Inciso 10. Cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco. Inciso 11. Quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. Parágrafo 2º. Consideram-se os serviços submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos. Parágrafo 4º.
A agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Parágrafo 5º. A agência poderá dispensar de registros imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. Parágrafo 6º. O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização de ações previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos específicos e que impliquem risco à saúde da população. Parágrafo 7º. O ato de que trata o parágrafo 6º deverá ser publicado no Diário Oficial da União. Parágrafo 8º. Consideram-se os serviços e instalações submetidos ao controle e fiscalização sanitária aqueles relacionados com as atividades de portos, aeroportos e fronteiras e nas estações aduaneiras e terminais alfandegados, serviços de transportes aquáticos, terrestres e aéreos,